é importante, para responder essa pergunta do Lucas, primeiro que assim, a Bíblia, Deus ele está se revelando para nós em linguagem humana. Eu falei que essa linguagem humana ela não é perfeita, porém a nossa linguagem é a linguagem pela qual Deus ele precisava se comunicar para conosco em sua revelação especial. E é claro que a melhor forma é a escrita, e a forma como essa revelação está sendo escrita para a nossa linguagem, veja, ela parte daquilo que é invisível para o que é visível, aquilo que é sobrenatural para aquilo que é natural, aquilo que é transcendente para aquilo que é próximo, né? Próximo de nós, que é abstrato para aquilo que é concreto. Então, para a gente poder compreender. Alguém está falando do áudio. Os dados móveis também estão ligados? Sim, sim. Pelo vídeo de Lucas. Entendi. Vai falando, Jean. Certo. Então, a gente precisa entender que essa linguagem, para nós, ela foi revelada com certas figuras. Em teologia, nós temos algumas, e não é objetivo aqui citar todas, mas em especial, antropopatia. Antropopatia é uma palavra teológica que significa sentimento humano atribuído à divindade, à pessoa de Deus. O antropo ali vem de ser humano, de homem, e o patia ali vem de patos, paixão, no sentido de sentimento. Então, veja, muito do que é revelado para a gente nas escrituras é nessa linguagem. É uma antropopatia, uma atribuição de sentimentos à pessoa de Deus. Então, isso não quer dizer necessariamente que a pessoa de Deus tenha sentimento. É importante que se diga isso, porque você vai ver nas escrituras, eu acho que agora melhorou. As pessoas você vai ver muito nas escrituras expressões, né? Como se sentimentos, como se para nós denotasse sentimento, mas que é uma antropopatia, ou seja, está atribuindo um sentimento à pessoa de Deus, sendo que é uma figura de linguagem. Então é importante que se entenda isso, tá? Então, mas especificamente, porque em Deus não é um sentimento, mas é um atributo, se ele é uma pessoa, é importante que a gente entenda a definição de pessoa. Então, eu gosto muito de voltar às definições, a etimologia da palavra, para que se compreenda bem, né, o assunto. Então, veja, o que é uma pessoa? E aí é bom entender o que não é uma pessoa, né? A má compreensão de que pessoa é definido por ter nome e corpo, né? Se tem muito esse entendimento, né? Então, pessoa é aquilo que tem nome, aquele, ou quem tem nome, ou quem tem corpo, né? E não é bem assim, veja. Tu tens algum animal doméstico, Lucas, em casa? Não. Me permita perguntar. Tem uma gata. Pronto. A sua gata deve ter um nome, eu imagino, né? Todo animal doméstico, geralmente, a gente tem essa delicadeza de colocar... Pronto. De colocar o nome, então todo mundo está sendo apresentado aí, a gatinha de Lucas se chama Mel. Veja, então ela tem um nome. E ter um nome não significa que seja uma pessoa. Concorda? Então, nome não é necessariamente condição para que seja pessoa. Da mesma forma, corpo. Veja, nós temos hoje aí com a tecnologia tão avançada, androides e humanoides, né, que inclusive imitam corpos humanos, viu? Diga-se de passagem. Então, ter um corpo ali, aquela máquina ter um corpo ali, não necessariamente significa dizer que é uma pessoa. Entende? Então, pessoa, que se entenda isso, pessoa não está relacionada com o nome, nem com o corpo. E é importante porque Deus não tem corpo material. Então, se para ser uma pessoa tivesse associada a corpo, teríamos um problema aí. Da mesma forma, o Espírito Santo não tem nome declarado nas Escrituras, né? A gente tem títulos, né? É bom que se diga isso. Então, o Espírito Santo não tem um nome declarado nas Escrituras. Então, se pessoa estiver associada a nome, a gente teria outro problema aí, né? Então, em ambas, pelo menos as pessoas da Trindade. Então, entendemos o que não é pessoa. Então, o que é pessoa? Veja, a definição de pessoa, também muito mal compreendida, é que pessoa, ela está associada necessariamente
há 3 características, veja, eu disse que é a má compreensão. Há 3 características, que é a capacidade de raciocinar ou de pensar, que é o raciocínio, que a gente chama de intelectualidade, a capacidade de escolher, ou a capacidade volitiva, que é a vontade, e também se entende que está associado também à capacidade de sentir, ou sentimento, que a gente chama de sensibilidade. E há um problema nessa definição, porque pessoa, há um escolástico que eu aprecio muito, e ele tem uma definição de pessoa que é sensacional. A definição de pessoa dele é uma substância individual de natureza racional, é Boécio. E essa definição do Boécio implica necessariamente que a pessoa ela deve ter apenas as 2 primeiras características que eu citei aqui. Só para lembrar, a intelectualidade, que é a capacidade de raciocinar ou de pensar, e a vontade, que é a capacidade de escolher, a capacidade volitiva. Não está incluída aí, então, a definição ou a qualidade da sensibilidade, que é a capacidade de sentir. E isso é muito lógico. Por quê? Dessa definição de pessoa implica o seguinte: nós teríamos então 2 tipos de pessoa. Pessoas criadas e pessoas incriadas. E ambos está correto no plural. Eu vou explicar por quê. A pessoa, deixa eu vir de trás para frente. A pessoa incriada, ou as pessoas incriadas, são aquelas da divindade. Nós temos 3. A pessoa do Pai, como a gente bem mencionou, né, na Trindade. A pessoa do Pai, Deus Pai, a pessoa do Filho, Deus Filho, e a pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Eles são pessoas, 3 pessoas distintas, diferentes. Eles são pessoas incriadas. Nós temos, então, também as pessoas criadas. As pessoas criadas, por sua vez, também são de 2 tipos. As pessoas criadas humanas, nós, seres humanos, e também existem as pessoas criadas angelicais, os seres angelicais, os anjos. São pessoas também criadas, são criaturas, ambos são criaturas divinas. Então, veja, a todos esses competem as faculdades, por essa definição corretíssima, inclusive, de pessoa, competem, então, as capacidades de raciocinar ou de pensar, que é a intelectualidade, o raciocínio, e compete a capacidade da vontade, a volitiva, que é a capacidade de escolha. Todas essas pessoas gozam, então, dessas 2 capacidades. Então, para ser pessoa, Lucas, já respondendo, necessariamente precisa ter apenas essas 2, e somente essas 2 qualidades. A intelectualidade, capacidade de razão, né, de raciocínio, de pensar, e a vontade, a capacidade volitiva, né, de escolher. E aí onde é que entra, então, a sensibilidade, né, para fechar? A sensibilidade ela é uma qualidade daquilo que é material. A sensibilidade, o sentimento, ele está associado à matéria, ao corpo. Então, veja, de todas essas pessoas que citamos, a única que possui um corpo material, claro, a exceção de Cristo, né? A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, ele adquire para si a natureza humana e aí, evidentemente, tem um corpo humano. E aí sim, ele consegue expressar sentimento. Então, ele também gostaria da terceira qualidade, mediante o corpo material, entende? Então, a sensibilidade, a capacidade de sentir, ela está associada a corpo material, entende? Então, pessoas angelicais e as pessoas incriadas, especificamente, né, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo, eles então não gostariam da sensibilidade. Não constariam nas suas qualidades de pessoa a sensibilidade, por essa definição específica de pessoa que eu acabei de apresentar. Espero que tenha